Rival lamenta a lesão de Pedro e afirma: estamos na torcida por ele. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto palmeirense fanático lamentou a lesão de Pedro, que o tirou do restante da temporada. O mesmo enfatizou que, mesmo sendo palmeirense, jamais vai torcer contra um cara do bem, jogador exemplar. Vamos acompanhar essa análise perfeita e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. E meus amigos, vamos lá. Pedro do Flamengo sofre lesão muscular e está fora da Libertadores. Essa notícia aqui saiu lá no Vene Casagrande, Paparazzo Rubro Negro e também no GE. Então são várias fontes de informações aí diferentes, mostrando que é uma notícia realmente concreta, séria. Não é ali ruído de bastidor, que a gente sabe que tem muito também. Atacante se machucou no treino de terça-feira e dificilmente volta a jogar em 2025. Pedro vai desfalcar o Flamengo na final da Libertadores e só deve voltar a campo em 2026. E a razão da ausência não é o braço fraturado. Contra o Racing, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se queixou de dores durante o treinamento de terça-feira no Ninho do Urubu e foi a uma clínica nesta manhã para realizar exames. A ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. E o atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico. Como se trata de um músculo de força, a recuperação se torna mais lenta e a lesão de Pedro é considerado grave. Assim, o atacante só vai voltar em campo em 2026. Meus amigos, a gente já deseja aí a recuperação plena do atleta. Muita gente falando aí, os palmeirenses estão felizes com isso e tal. Mano, não me inclua nisso, tá? E eu já falei aqui pra vocês que independente do clube, independente da situação, eu não me contento com lesão de jogador. Não me contento. Independente ali, mas é um atleta importante e tal. Mas eu não me contento com lesão de jogador. Não me contento. Na verdade, vai contra até o meu próprio princípio profissional. Eu, como atuante na área da saúde, eu tenho que prezar por aquilo que é melhor, pelo bem-estar de todos. Eu não sou covarde, desumano a esse ponto. Desejo a recuperação do atleta e se ele se recuperar a ponto de entrar na Libertadores, que se recupere, que Deus abençoe e ele se recupere. É um jogador, inclusive, que eu gosto bastante, pessoalmente falando. Vocês sabem, já falei várias e várias vezes aqui, essa é a hora que alguns palmeirenses aí de má fé, algumas pessoas mal intencionadas, eles pegam, clipam, eles cortam esse trecho aqui e joga lá, né? Palmeirense deseja que Pedro volte na final da Libertadores. Eu não estou falando sendo um torcedor do Palmeiras aqui, eu estou falando como um ser humano acima de tudo. Eu não faço vídeo só para torcedores do Palmeiras, eu faço vídeo para as pessoas acima de tudo. Essa é a diferença nossa aqui. Nosso vídeo é para o ser humano em geral. Sim, eu não me contento com a lesão de ninguém. Aquilo que traz prejuízo, ônus a qualquer indivíduo, não é o meu princípio comemorar, bater palminha para isso. Não é. Não é. Independente da situação. Tá? Então nem adianta clipar. Porque se clipar e querer fazer graça, palmeirense que não é palmeirense na verdade, que se diz palmeirense, torce pela recuperação do Pedro. Cara, tu pode fazer a cafajestice que você quiser aí no vídeo. Ter a má fé de tentar mudar o contexto do vídeo. Mas o contexto que eu estou falando aqui é um contexto de ser humano. E aí, é da índole de quem produz conteúdo. Tá? Aí vai de cada um, da personalidade de cada um. O destino, meu amigo, você que age de má fé com os vídeos aqui do nosso canal, cara, tu já tá pagando de certa forma isso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se o atleta tiver que se recuperar e jogar contra o Palmeiras na final da Libertadores, vai ser um prazer jogar contra um atleta tão bom. Um ótimo atleta. Gosto muito da pessoa Pedro também.
Ele faz aí algumas, né, ele ministra algumas pregações. Então, admiro muito ele também por isso. Falando na real mesmo. Uma coisa que é importante agora, pessoal, da gente frisar, da gente falar aqui, e eu até quero utilizar até a questão aqui do Pedro como exemplo disso, é que na semana passada eu estava conversando com um ortopedista, com um médico, e eu perguntei para ele, doutor, qual que é a sua especialidade? Ele falou assim, ó, minha especialidade é em joelho. Ele falou assim, mas eu acabo fazendo também muito tornozelo. A gente atende aí vários atletas, né, futebol, vôlei, atletas em geral. Então a gente acaba fazendo vários e vários procedimentos ali em atletas. Então eu acabo pegando toda essa parte. É o que eu mais gosto de fazer ali, joelho, tornozelo. Aí eu falei assim, então você vai saber me responder ali, né, de maneira mais técnica, uma pergunta que é em relação ao gramado sintético. Ele falou assim, olha, esse tema do gramado sintético é um tema que está sendo muito polêmico, né, mas não tem por que você polemizar isso. Eu falei assim, por quê? Ele falou, porque é simples. Coloca uma coisa na sua cabeça, Neto. Lesão no esporte. Basicamente, 2 grandes grupos de lesões. Lesões causadas por trauma, pancada, dividida, torção, trauma, tá? Trauma em geral. E lesão multifatorial. Ele falou assim, em relação ao gramado sintético, não tem como você dizer que o gramado sintético causou a lesão. Se teve trauma, não foi o gramado que lesionou. Se não teve trauma, ela é uma lesão multifatorial. Se ela é uma lesão multifatorial, como que você vai condicionar ao tipo de piso que o atleta está atuando? E aí? Ele falou assim, a lesão, ela tem vários fatores. Muitos fatores. Idade, antecedentes pessoais, se o atleta já se lesionou outras vezes daquele jeito, nível de carga durante treinamento, a alimentação e rotina desse atleta. Então você tem vários fatores. Você utilizar o gramado sintético para responsabilizar uma lesão é muita incoerência, tecnicamente falando. E aí, meus amigos, a gente tem essa situação aqui do Pedro. Estava com controle de carga, estava sendo amparado pelos melhores profissionais, não estava treinando em gramado sintético. Flamengo, inclusive, é contra o gramado sintético. É um atleta que não joga habitualmente em gramado sintético. Joga só ali quando joga contra o Palmeiras uma vez no ano, no gramado sintético. E mesmo assim, ele sofreu uma lesão durante o treino. Portanto, a lesão dele, qual que é a causa? Várias. Ela pode ter várias causas. Ela pode ter múltiplos fatores que colaboraram para essa lesão dele. Mais uma vez, o discurso do gramado sintético ele cai por terra. Quando a gente olha numa visão mais técnica e menos clube de futebol. Agora, claro que o jogo é diferente, a dinâmica, né? A bola rola de uma maneira diferente. Tudo isso eu concordo. Eu concordo. O jogo acaba sendo diferente, sim. A dinâmica do jogo. Mas a gente colocar a lesão como ponto central da discussão é incoerência. O São Paulo tem 13 atletas no departamento médico hoje. Então é complicado a gente falar sobre isso, né? Complicado a gente generalizar. Expectativas para o jogo de hoje. Queridos, assim, eu sou um torcedor do Palmeiras, né? Então eu gostaria muito que o Fluminense fizesse uma resistência em cima do Flamengo. Eu acredito que o Palmeiras ganha, vai jogar contra o Vitória dentro da sua casa, então eu acredito na vitória do Palmeiras. E agora, quando a gente olha para o jogo do Flamengo e Fluminense, mano, para mim é um grande ponto de interrogação. Aqui, ó, pontinho de interrogação. Para mim é um grande ponto de interrogação. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei dizer para vocês, pessoal, ó, o Flamengo ganha, ó, o Fluminense ganha. Não, ó, é um empate. Ah, Neto, mas se você fosse jogar um palpite, eu jogaria no empate. Se eu fosse dar um palpite, eu jogaria no empate. O empate mantém o Flamengo na liderança. Lembrando que, pro Flamengo, o empate não é um resultado de todo ruim, porque ele está enfrentando ali um rival regional, e contra rivais regionais e um time que está parcialmente desfalcado, o empate
nessa reta final que coloca ainda o Flamengo na frente do Palmeiras, não é um resultado ruim para os caras. Então, se eu fosse dar um palpite, eu jogaria no empate. Isso seria assim, de 100%, eu colocaria, sei lá, 40%, 50% das minhas fichas no empate. E aí, 25 distribuídos entre vitória do Flamengo e vitória do Fluminense. Sendo muito sincero, eu tenho que ser sincero com vocês. Tenho que ser sincero. Não adianta eu ficar falando aqui, o Fluminense vai ganhar só porque eu sou palmeirense. Eu tenho que ser sincero. Né? Então, assim, para mim é um jogo que tudo pode acontecer, mas independente de qualquer coisa, pessoal, a gente tem que focar no nosso jogo. É contra o Vitória e tal, mas não vamos subestimar o adversário. A gente vem de uma sequência de 2 derrotas. Claro que, tecnicamente falando, o Mirassol é bem melhor que o Vitória e o Santos tem todo o contexto. Hoje o Palmeiras está menos desfalcado. Vai ter a presença de alguns jogadores titulares ali. Mas mesmo assim não vamos subestimar, não. Vamos ter calma, vamos fazer a nossa parte. Os 2 jogos serão às 19h30, por determinação da CBF. Então vamos fazer a nossa parte. A preparação do Flamengo para a final da Copa Libertadores da América ganhou novos contornos após a confirmação de mais um desfalque significativo no setor ofensivo. Às vésperas do duelo decisivo contra o Palmeiras, marcado para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, o técnico Felipe Luiz se vê diante da necessidade de reformular o ataque rubro-negro. A situação se agravou quando Pedro, que já vinha lidando com a recuperação de uma fratura no antebraço direito, sofreu também uma lesão muscular na coxa esquerda, tirando-o de combate até o fim da temporada. Esse problema físico coloca o treinador em uma posição mais delicada. Já Coelho, camisa 9, é peça determinante no esquema ofensivo do time além do Pedro. Outro jogador que não estará disponível na final é o equatoriano Gonzalo Plata, o atacante, que vinha sendo uma alternativa para atuar como referência na área, especialmente na ausência de Pedro. Foi expulso na semifinal contra o Racing e, portanto, cumprirá suspensão. A baixa é sentida tanto pela comissão técnica quanto pelo torcedor, já que Plata mostrou qualidade em jogos importantes e representava uma válvula de escape na construção de jogadas rápidas pelos lados. Com esses 2 desfalques, as opções disponíveis no elenco diminuem consideravelmente. Um dos nomes que poderiam surgir como o substituto mais direto para a função de centroavante é Juninho, jovem da posição. No entanto, dentro do contexto atual do clube, ele aparece como a última alternativa entre os atacantes, tendo pouca minutagem, pouca rodagem e, consequentemente, pouca confiança para assumir a linha de frente em um jogo de tamanha magnitude. Diante disso, Bruno Henrique desponta como o favorito para ocupar a faixa central do ataque. O atacante vive um momento muito positivo na temporada. Depois de superar um período conturbado em que foi acusado de forçar um cartão amarelo em um jogo do Campeonato Brasileiro, situação que o levou a responder judicialmente, mas da qual saiu absolvido, o jogador reencontrou seu melhor futebol. Nos últimos 3 jogos, Bruno Henrique marcou 4 gols e voltou a ser protagonista, mostrando explosão, presença de área e precisão nas finalizações. Sua recuperação psicológica e técnica o torna, nesse momento, peça fundamental na engrenagem ofensiva de Felipe Luiz. A tendência é que o trio ofensivo na final da Libertadores seja formado por Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal, ou Samuel Lino, o colombiano. Carrascal teve ótima atuação na semifinal, sendo importante na criação e na condução de jogadas de ataque. Já Samuel Lino, embora talentoso, ainda não conseguiu se firmar completamente desde sua chegada. A disputa entre os dois pela titularidade segue aberta, mas a performance recente indica que Carrascal leva uma leve vantagem, ainda que não haja definição oficial por parte do treinador. Outro nome que corre por fora nessa disputa, por espaço no ataque, é Everton Cebolinha. O jogador, que já teve altos e baixos com a camisa do Flamengo, entrou muito bem na partida contra o Sport. No último sábado, Day 15, sua participação dinâmica, com arrancadas pela esquerda e boa troca de passes, lhe rendeu elogios de Felipe Luiz. Mesmo assim, a maior probabilidade é que Cebolinha comece a final no banco de reservas, sendo uma opção importante para o segundo tempo, caso o time precise de velocidade ou de variação no setor ofensivo. Bruno Henrique, que vive grande fase, tornou-se peça-chave, não apenas para a final da Libertadores, mas também para o momento atual do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Após um período de 12 jogos sem marcar, o atacante reencontrou seu poder decisivo e contribuiu diretamente para vitórias importantes. Na goleada contra o Sport por 5-1, no triunfo por 3-0 contra o mesmo adversário,
e na vitória dramática por 3-2 sobre o Santos. Bruno Henrique teve participação direta e reforçou sua importância na reta decisiva da temporada. O retorno de sua boa fase ocorreu em meio a um cenário de incertezas. O processo no STJD gerou tensão tanto para ele quanto para a comissão técnica, mas sua absolvição tirou um peso significativo de seus ombros. Segundo membros da própria comissão, o atacante mudou de patamar de importância dentro do time, tornando-se novamente um protagonista técnico e emocional do grupo. Apesar de a temporada ter sido irregular e desafiadora para Bruno Henrique, em diferentes aspectos, tanto dentro quanto fora de campo, seu poder de superação tem sido reconhecido e valorizado pelo clube. Enquanto isso, o Flamengo segue focado nos próximos compromissos do Brasileirão. O clássico contra o Fluminense, marcado para esta quarta-feira, 19 de novembro, às 21h30, no Maracanã, é visto como crucial na disputa pelo título nacional. A equipe rubro-negra ocupa o primeiro lugar na tabela com 71 pontos, 3 à frente do Palmeiras. A vitória no clássico pode consolidar ainda mais a posição do Flamengo no topo, mantendo sua vantagem enquanto a competição se aproxima da reta final. Após enfrentar o rival tricolor, o time terá desafios igualmente importantes contra o Red Bull Bragantino e o Atlético Mineiro, todos jogos que antecedem a tão aguardada decisão continental. Enquanto Bruno Henrique ganha destaque dentro de campo, Pedro vive uma situação completamente oposta. O atacante, que já vinha trabalhando para retornar após a fratura no antebraço direito, agora lida com a lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no treino da última terça-feira, dia 18 de novembro. Ele deixou a atividade com dores e teve a situação confirmada após exame de imagem realizado no dia seguinte. A nova lesão complica ainda mais sua participação tanto no Brasileirão quanto na final da Libertadores. Embora a fratura no antebraço mostre sinais de boa evolução, conforme apontado pela radiografia recente, a previsão de retorno ainda é incerta. O clube demonstrou otimismo em relação à recuperação do jogador para a final, mas, diante da lesão muscular, a situação se torna sensível e é tratada com cautela pelo departamento médico. Pedro já iniciou o processo de tratamento e sua presença na viagem para o Peru no dia 26 de novembro ainda será definida. A proteção que ele usa no antebraço, que já foi motivo de dúvidas, inclusive está sendo adaptada, especialmente para a decisão, considerando a intensidade e os riscos do confronto. Enquanto isso, Felipe Luiz precisa trabalhar com as peças disponíveis, equilibrando o planejamento para o clássico contra o Fluminense com a preparação para a final da Libertadores. Para o jogo do Brasileirão, além do Pedro, o Flamengo também não poderá contar com Alan, que se recupera de lesão. Jogadores que estavam servindo às seleções nacionais retornam ao Rio de Janeiro na própria quarta-feira e ainda serão avaliados pela comissão técnica. Dependendo das condições físicas, alguns deles podem ser utilizados no clássico, mas isso só será definido na última hora. O Fluminense, por sua vez, também luta por posições importantes na tabela e certamente dificultará a vida do rival. A expectativa é de um jogo intenso, de forte marcação e de muita disputa pela posse de bola. Para o Flamengo, vencer significa manter vivo o sonho de conquistar novamente o Campeonato Brasileiro. Além de garantir moral elevada antes da final da Libertadores, a preparação tem sido feita com foco total na manutenção da confiança e do ritmo de jogo. Com tantos fatores simultâneos influenciando a rotina do clube, a comissão técnica tem trabalhado intensamente para preservar o equilíbrio emocional do elenco. A ausência de Pedro, a oscilação de alguns jogadores, o desgaste físico de outros e o peso da final que se aproxima, criam uma atmosfera tensa, porém motivadora. Os atletas sabem que estão diante de um dos momentos mais importantes da história recente do Flamengo. A expectativa da torcida é enorme. A possibilidade de conquistar novamente a Libertadores, repetir feitos recentes e ampliar o legado vitorioso do clube na competição aumenta ainda mais a pressão sobre o grupo. Ao mesmo tempo, a confiança transmitida pela comissão técnica e pelo desempenho recente em campo vem fortalecendo o ambiente interno. Assim, o Flamengo chega a esse momento decisivo com desafios significativos, mas também com soluções possíveis. A provável reconfiguração do ataque, com Bruno Henrique assumindo o papel central e Luiz Araújo atuando pelos lados, aliada à briga entre Carrascal e Samuel Lino por uma vaga no setor, molda um time que pode ser explosivo e eficiente. Everton Cebolinha surge como ótima alternativa no banco, ampliando as possibilidades táticas para Felipe Luiz. Com o elenco se ajustando, com jogadores retornando de seleções e com exames definindo quem terá condições de atuar, o Flamengo segue seu caminho em busca de duas conquistas extremamente importantes: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O time embarca para o Peru
no dia 26 de novembro, carregando não apenas a expectativa de seus torcedores, mas também a convicção de que, mesmo com desfalques e dificuldades, tem condições de entregar uma grande atuação na final.